nada disso estaria acontecendo se o Trump ainda fosse presidente dos Estados Unidos. Adam Mamari. Pois é, um ponto muito importante da gente trazer é a falta de coragem que o Ocidente está em tomar certas decisões. O Trump, quando ele ganhou as eleições nos Estados Unidos, ele foi ultramente criticado e uma das coisas que mais falaram, principalmente os jornalistas de esquerda, foi: agora que vocês vão ver um cara violento na presidência dos Estados Unidos, as guerras vão começar a acontecer. Foram 4 anos de governo Trump, sem guerra, o primeiro presidente do século XX, se eu não me engano, dos Estados Unidos, que não fez nenhuma guerra. Assim que ele saiu, teve um absurdo no Afeganistão, onde o Biden fez uma evacuação ridícula, onde não pegou o armamento, não pegou nenhum dos tanques e dos aviões que tinham lá, helicópteros, etc. Ficou tudo para o Talibã, que tomou o poder. Inclusive, muitas dessas coisas podem estar sendo usadas pelo Hamas para invadir Israel, coisas que foram abandonadas pelo Biden. Depois a gente teve a guerra da Rússia e da Ucrânia, e depois a gente está tendo esse conflito Israel-Hamas e diversos outros grupos terroristas. Nada disso, e eu posso garantir para vocês, nada disso estaria acontecendo se o Trump ainda fosse presidente dos Estados Unidos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a gente viu em diversos países do Ocidente milhares de pessoas nas ruas, inclusive aqui no Brasil, dizendo viva o Hamas, protestando a favor do Hamas, protestando a favor, disfarçadamente a favor da Palestina, mas com cartazes em prol do Hamas. Ou seja, apoiando os grupos terroristas. Eu não gosto nem de dizer que o que está acontecendo com Israel é uma guerra, porque Israel não atacou ninguém, ele foi atacado, ele está se defendendo. Então o que está acontecendo com Israel é uma defesa do Estado de Israel. Antes da gente chegar na questão moral desse ataque, quando disseram que Israel atacava civis e que fazia bombardeios em casas, etc., essa cena que a gente acabou de mostrar é a comprovação do porquê que Israel faz isso. A tática desses, como muito bem o Cogos falou, a tática desses grupos terroristas é usar de prédios comuns para fazer bombardeios organizados. É usar de casas, de moradores, que eles não evacuam as casas para fazer bombardeios organizados. Israel, antes de fazer um bombardeio na faixa de Gaza, assim como a gente falou aqui, soltou um aviso de 24 horas para que as pessoas inocentes pudessem evacuar a área. Em que outro lugar do mundo você vê alguém dizendo que vai atacar um lugar 24 horas antes de atacar? Você não vê isso. Por quê? Porque é uma guerra. Se você avisa, não adianta de nada, mas Israel está fazendo isso porque ele precisa mostrar para o mundo que ele não quer matar inocente, que ele não quer exterminar com as pessoas como a mídia está falando que Israel quer fazer. Ele está se defendendo, ele está defendendo o próprio povo, e não só o povo de Israel, porque existem milhares de imigrantes lá, milhares de pessoas de todos os lugares do mundo, que tanto são turistas como moradores que estavam lá, e Israel está lutando por essas pessoas também. Então o Brasil não se posicionar nessa história, dizer que vai ficar com a ONU, dizer que não está nem aí para o que está acontecendo, olha, me desculpa, mas é você não proteger os próprios brasileiros. E teve muito brasileiro, e eu peguei até os dados aqui, que foi praticamente 50% dos brasileiros em Israel que votaram no Lula. Então, essas pessoas que estavam lá e que votaram no Lula, agora estão vendo o próprio presidente ficar omisso na situação e não condenar o Hamas e chamar o Hamas do que ele realmente é, um grupo terrorista.